consciência para ela naquele momento, qualidade de resultado não anda ao lado do precinho. A gente sabe disso. Para ter um bom profissional, para vocês serem uma boa profissionais, para vocês usarem produtos qualificados, produtos reconhecidos no mercado, que têm durabilidade, têm resultado, para vocês terem boas técnicas, vocês têm que fazer realmente bons cursos. Para tudo isso tem um preço. Não tem como a gente ter boa qualidade, bom resultado ao lado do precinho. Aí eu quero que vocês levem isso nas redes sociais de vocês, porque é uma comunicação assertiva que você tem com o seu paciente. Camila, mas você não acha que vou estar sendo muito grossa? Não, porque o paciente de alto valor, ele busca realmente, já espera isso de você como profissional, porque você tem ali um posicionamento, você mostra para ele que o seu interesse é no foco e na qualidade, o seu foco é na qualidade no resultado e não no preço. Então, você pode comunicar isso através das suas redes sociais. É você se posicionar e saber quem que é que você busca como paciente. O paciente do precinho ou o paciente de alto valor? Eu sou paciente de alto valor. Estou aqui falando para você que, ouvindo você falar isso, eu vou saber que você usa boas marcas, tem qualidade, tem técnica que você mostra lá, que o seu diferencial são também as suas técnicas. Você entende? Então, isso é muito importante estar na sua comunicação. É uma comunicação assertiva. Olha só, Camila, mas como que eu vou falar para o paciente que eu não quero preço, que eu não busco preço? Exatamente sobre isso. Nas suas redes sociais, você traz isso para ele. Aí você pode até vir perguntar para mim assim, Camila, mas como que eu vou fazer esse ajuste na minha comunicação? O primeiro ajuste na sua comunicação é levar a comunicação assertiva. Camila, mas e se eu for levar essa comunicação assertiva com o paciente, eu conduzir ele, ou tentar conversar, mas o paciente não responder, ou falar que acha caro? Quando o paciente traz para você que ele acha caro, possivelmente você não quebrou essa objeção desde as redes sociais. É muito importante você ter já esse tipo de comunicação nas suas redes sociais. Eu já vi harmonizadoras falando que não gostam de mostrar marcas. Ai, Camila, eu não gosto de mostrar marca porque eu uso Xelmin, por exemplo, que é uma toxina que a gente sabe que não é reconhecida no mercado, né? Muitos profissionais não gostam e a gente sabe que o resultado não é o mesmo resultado da Dysport, por exemplo, ou da Botox, que é da Allergan. Para quem é harmonizadora sabe o que eu tô falando. Aí não gosta de ficar mostrando. Por quê? Porque, de repente, ela sabe que é uma boa marca. Agora eu pergunto para você assim, harmonizadora, qual que é a sua insegurança em mostrar as marcas que você utiliza, sabendo que você tem boas marcas, que você oferece uma boa qualidade dos produtos que você utiliza? Ah, Camila, porque eu não acho que eu utilizo assim uma boa qualidade. Então muda. Busca qualidades que você realmente aplicaria em você e que você levaria para o seu paciente. Então, quanto mais clareza você tem, mais você consegue conduzir esse paciente. Por isso que eu falo para vocês, mais clareza, mais quebra de objeção. O que é objeção? Lembra que eu já expliquei para vocês? Tem você e seu paciente. O que está aqui no meio é a objeção, ou seja, a dúvida que separa o seu paciente de escolher você como profissional ideal. Qual que é essa dúvida? Nós temos dois tipos de dúvidas. Agora que você já sabe o que é objeção, vamos falar objeção, tá? Para ficar mais claro. Quais são os dois tipos de objeções? A objeção que ele traz para você, ou seja, então, Camila, eu não estou muito segura ainda, porque eu tenho medo de mudar muito a minha imagem. É objeção. Ele não escolheu fazer com você ainda porque ele tem medo de mudar muito a imagem dele. Só que isso ele está falando para você. Mas a gente tem o segundo tipo de objeção, que é a objeção invisível, ou seja, a dúvida que não está no consciente desse paciente. Ou seja, está lá guardadinho na caixinha dele. Já conversamos sobre isso numa aula de mentalidade. Né? Aquilo que seu paciente está guardado lá, mas ele não sabe, porque ele foi colocado em algumas caixinhas. E, de repente, alguma objeção está guardada lá, por exemplo, ele tem medo da agulha. Só que lá na infância, ele ficou com medo da agulha, porque a mãe dele levou, já aconteceu um caso assim comigo, de uma paciente minha, a mãe dela levou ela para tomar bezetacil quando era pequenininha, ela pegou um trauma de agulha, e ela só descobriu isso depois na terapia, e ela trouxe pra gente, falou, realmente aquela vez não consegui fazer, porque eu fui tratar e tudo mais, agora eu tô preparada. Então tem esse caso também. Então tem os dois tipos de dúvidas, as dúvidas que estão no inconsciente, que são invisíveis e que você traz para o seu paciente, e as dúvidas que ele já sabe, por isso que ele não vai continuar caminhando com você. Então, quanto mais comunicação assertiva, quanto mais posicionamento você tem nas suas redes sociais, mais esse paciente chega sabendo quem que é a profissional que ele está buscando. Quem que é a profissional? Ele está se posicionando? Ai, Camila, olha, eu tenho um pouco de medo de ser muito assim e ser grossa. Eu já vi muitas de vocês ter um medo de se posicionar e achar que o seu paciente achar que você está sendo grossa. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? O problema disso é você simplesmente
Achar que, porque você é muito passiva, o seu paciente direciona você o tempo todo, ele escolhe o valor que ele vai pagar para você, ele escolhe se ele paga ou não consulta para você, e aí quando você vai se posicionar de uma forma certeira, assertiva, simplesmente você fica com medo, porque ele vai achar que você é grossa, você tem medo dele não escolher você. Olha só, isso é falta de autoconfiança pessoal que se arrasta para profissional. E aí, você tem se posicionado? Então, o primeiro ponto é esse, tá? Comece a se posicionar de fato nas redes sociais de uma maneira assertiva. Se posicione, fale, não tenha medo, tá? O segundo ponto é sobre a imagem. O quanto a nossa imagem importa. Eu vi harmonizadoras querendo vender o seu produto, o seu serviço, mas ela mesma não está harmonizada. Isso é muito importante. Por quê? A nossa imagem, ela impacta esse paciente de alto valor. Primeiro de tudo, a gente compra as pessoas, depois a gente compra o que ela vende. Eu poderia estar falando mil coisas para vocês aqui, mas se eu não tivesse o resultado, vocês não acompanhassem essa rotina minha, não acompanhassem os prints do meu faturamento, eu poderia falar mil coisas aqui. Então, a gente tem que perceber assim, o que as pessoas fazem e não o que as pessoas falam. Então, se as pessoas fazem de fato, eu posso confiar. E é vocês, harmonizadora. A imagem de muitas de vocês está totalmente desalinhada. Não é assim que você vai impactar o seu paciente de alto valor. Posicionamento. O posicionamento ele faz total diferença na sua comunicação. Agora, ter o medo de se comunicar com o paciente, por isso que é uma junção, é uma conexão, é um alinhamento dos três eixos, né, que a gente encaixa um no outro sobre a minha imagem está alinhada. Não comece a refletir a importância de você transmitir autoridade e não postar que até mesmo eu já vi uma harmonizadora esses dias, já conversei isso com vocês, já fizemos até uma live sobre isso, falando sobre o ponto de que as harmonizadoras passam a consulta com o paciente de scrubs ou jaleco. Imagina, Camila, mas não pode? Você pode, deve atender o seu paciente no momento do procedimento de jaleco, isso com certeza. Inclusive o paciente também. Comprar aqueles scrubs para colocar no paciente. É super importante e deve, né? A gente tem que respeitar aí todo o processo da higienização na hora da consulta, mas na hora do procedimento, mas na hora da consulta, não. Então, assim, procedimento tem que usar jaleco. Na hora da consulta, não. É o seu look, é a sua roupa. Sempre blazers bem estruturados, né? Na hora do procedimento, você pode fazer a consulta de cabelo solto, não tem problema, no entanto, não fique caindo no seu rosto. Mas na hora do procedimento em si, jamais utilizar jaleco é obrigatório, praticamente. Tem que colocar o jaleco, mas na hora de fazer o procedimento, usar o jaleco. Na hora de fazer a consulta, não. Cabelo preso sempre na hora do procedimento. Eu já vi harmonizadoras fazendo vídeo, o cabelo caindo no rosto da paciente. Isso não é nem higiênico. Cabelo preso sempre. Até ensino para as minhas harmonizadoras alguns penteados tão práticos que a gente pode fazer no dia a dia, que vocês podem fazer para transmitir uma certa segurança, porque às vezes o cabelo fica, até na hora de você conversar com o paciente mesmo, você fica pondo o cabelo e arrumando o cabelo, isso de forma inconsciente transmite insegurança na sua comunicação. Lembra que a gente já conversou sobre a comunicação não verbal? Que é o que a sua imagem transmite a sua imagem envia mensagens através daquilo que a pessoa te vê. Camila, mas eu não gosto de pessoas que julgam. A gente não escolhe isso, tá bom? Eu não consigo olhar para uma pessoa e falar assim, eu vou escolher julgar ela. Não vou escolher. Não, isso acontece de forma inconsciente e são apenas em alguns segundos. Então, é super importante você, harmonizador, estar sempre muito alinhada. Mas eu só vou ali no mercado comprar uma fruta. Não tem problema. Eu já encontrei e encontro diversas oportunidades indo bem arrumada nos lugares que eu vou. Inclusive, olha para vocês verem, eu estava até na academia esses dias e eu não faço maquiagem nada para ir na academia, porque eu vou 7 horas da manhã, nem daria, né? Mas eu cheguei, eu estava fazendo exercício e uma seguidora, é você que é a Camila lá do espaço, não sei o que, eu sigo você, que legal, que conheceu pela voz, né? De longe, ela chegou, foi o primeiro dia dela na academia. Aí eu falei, sou eu, acho lindo o seu trabalho. Eu queria saber quanto fica fazer minha papada, que inclusive ela está agendada. Eu queria saber quanto fica fazer minha papada e tudo mais. Eu falei, olha, aqui que eu preciso te fazer algumas perguntas, como especialista em vendas e harmonização. Eu direcionei essa paciente para o WhatsApp, do WhatsApp para consulta presencial, ele está agendado para fazer o procedimento de outra forma e os fios. Olha para vocês verem. Então, olha também como que é a minha conduta com o paciente na hora do procedimento ali, na hora da conversa minha com ela ali presencial na academia. Eu já ouvi harmonizadoras dizendo que tem insegurança de falar isso com o paciente. Que o paciente chega, pergunta, não vai cobrar não, né? Quanto que fazer aqui? Não é desse jeito que funciona.
Por que eu tô falando isso? Porque essa é a minha comunicação assertiva. É eu conduzir. Não é o paciente que fala para mim o que eu devo fazer. Peraí, se o paciente me busca, o mínimo que ele espera de uma boa harmonizadora, de uma boa especialista, é você conduzir o paciente, não ele conduzir você. Porque isso não fala só sobre aquele momento que ela estava ali perguntando para mim quanto que ficava fazer a papada e eu virar e falar para ela o preço. Não. Falava sobre todo um momento depois. Quem que direciona? Quem que conduz? Quem que comanda? Eu comando a minha aeronave e não ela. É o mesmo que eu estar pilotando o avião e de repente o passageiro falar para mim que é hora de pousar. E eu falar, você acha que é? Não é a hora de pousar. Eu não sou o piloto. Quem vê a hora de fazer o pouso ou não sou eu. E é isso com vocês. Eu vejo essa insegurança na comunicação de vocês. Comunicação assertiva. É super importante vocês saberem o quão direcionar esse paciente.